Olá, olá, pessoal do estágio de civil. Essa é a nossa segunda aula do estágio. E para a gente poder começar a nossa pecinha, vamos ler aqui o enunciado da peça. Relembrando, na nossa primeira peça, a gente entrou com uma petição inicial solicitando o reconhecimento, né? A declaração da uso capião. E agora nós vamos fazer o contra-ataque, nós vamos fazer a contestação. Lembrando, pessoal, que pelo Estatuto da OAB, pela ética da OAB, a gente nunca vai contra-atacar uma petição que a gente fez, a gente nunca vai contra o nosso cliente, né? Se a gente não estiver contente, a gente sai do processo, mas a gente não pode contra-atacar. Mas aqui, para efeitos didáticos, a gente vai passar por todos os polos, vamos aprender aqui, então, como a gente faz para contra-atacar. As contestações, elas são bem simples, porém, a gente tem que tudo que uma parte disser, a gente precisa atacar ponto por ponto. Por que isso? Porque aquilo que a gente não mencionar, a gente está concordando. Então, presta atenção que a gente precisa pegar lá a petição inicial que a gente for contestar e analisar lá todos os argumentos dele e contra-atacar ponto por ponto, para não deixar nada passar. E onde que está, né, essa contestação lá no CPC? Tá a partir do artigo 335, lá no CPC, já deixei aqui disponível para vocês. Antes de fazer a petição, eu quero que vocês deem uma olhadinha, né, principalmente quanto às preliminares de mérito aqui, na contestação, vejam só. E aí, fico contente se vocês derem uma lidinha, então, até o 342, 335 ao 342. Lembrem-se que a gente sempre precisa trabalhar à luz da lei. E essa possibilidade de contestação, ela é trazida pela Constituição, quando fala no princípio do contraditório. É essa hora que a gente contra-ataca, é o contraditório, né? E vamos lá, vou deixar um esqueletinho aqui para vocês com o que não pode faltar. E essa aula aqui vai ser bem rapidinha, porque contestação não tem muito o que fazer, é só contra-atacar. Vamos ouvir a versão, então, daquela outra pessoa, da outra parte. Então, lendo aqui. Prezado aluno, iniciaremos a sessão 2, na qual abordaremos a resposta da petição inicial em respeito ao corolário do princípio do contraditório em ampla defesa, previsto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Na seção 1, vimos que Quinzinho Machado de Assis ajuizou a ação de usucapião em face de Capitu, Maria Capitolina Santiago, titular do direito, titular do domínio, a fim de ter declarado a sua prestação dominial usucapienda. Ocorre que, ao contrário do que for afirmado pelo autor, Capitu detém a matrícula do imóvel de área superior a 23 hectares, ao de Quinzinho afirma possuir 2 hectares, motivo que não lhe gera direito sobre a área excedente. Está falando que a Capitu, ela é titular de uma área bem maior, né? Capitu afirma que jamais deixou de exercer a posse sobre o seu imóvel e que o casal sempre residiu no local a título de parceria agrícola de comodato. Olha só. Então, na verdade, né, a Capitu está querendo dizer aqui que, na verdade, o autor da ação, ele estava lá em comodato, que é um empréstimo gratuito. Não tem os requisitos, então, da usucapião, que é aquela posse que ele trabalha sem oposição. Não tem oposição porque o próprio autor, né, o próprio proprietário deixou ele morar lá a título de comodato, que é um empréstimo. E não, ele entrou lá e está exercendo como dono. Então, não tem o animus domini, que é a vontade de ser dono, né?
O que não importa em posse, né? Preciso do animus domini. Ela afirma ser casada com Bento Santiago, também conhecida como Bentinho, e juntos detêm a titularidade do bem. Olha só, quando a gente quando a gente for, né, entrar com uma ação contra uma pessoa de bens imóveis e essa pessoa for casada, a gente precisa citar os dois, né? Nas ações de bens imóveis, os dois precisam figurar como réus. Então, aqui está falando, detém a titularidade do bem, porém esse não foi citado para responder à ação. Em que pese constar o nome dele na matrícula. A ação foi distribuída perante a terceira vara dos registros públicos na capital carioca, sendo o processo número reticências. Aqui, ó, vamos manter o número reticências, não vamos inventar. Lembra que a gente nunca pode inventar dados. Afirma Capitu, em audiência de conciliação, que tomou conhecimento da ação porque a citação foi enviada erroneamente para a casa de sua mãe, Dona Fortunata, vindo esta ser citada em seu nome. E por causa da pandemia, não ficou sabendo antes, porém, se encontra no prazo de resposta. Então, a Capitu ficou sabendo da audiência pela mãe, que foi citada no lugar dela, e ela correu para ir lá resolver, né? E está alegando aqui que ela não foi citada corretamente. Então, aqui na contestação a gente vai falar disso, que precisa citar o marido, o Bentinho, não é? E precisa também, cadê o marido? O Bentinho, isso. E ela também foi citada de forma errada. Diante da necessidade a seguir, convidamos o aluno a compreender a situação fática e desenvolver uma resposta satisfatória à sua cliente, agora Capitu, na finalidade de garantir suporte jurídico para se manter na posse e propriedade do bem. Alerto que a inversão dos papéis por questões meramente didáticas para garantir a visão jurídica de todos os fatos possíveis, direitos a serem alegados, o que na prática seria vedado pelo Estatuto de Ética e Disciplina, conforme o artigo 20. Tá bem, né? Eles começaram a falar isso, né? Antes não falavam. Então, vocês, pessoal, vão ler essa parte da fundamentação aqui, que ela é muito importante. Vamos lá até a página 6, vocês dão uma olhadinha aqui, né? Vejam só, então, o que eu vou ter que alegar aqui na contestação. Primeira coisa, deixei aqui o esqueletinho de peça. Para onde a gente envia? Quem que é o competente? Competente é o juízo que a vara foi distribuído, né? Que o processo foi distribuído. É o excelentíssimo senhor doutor juiz, a gente abandonou, né, essa forma de colocar o enunciado, o endereçamento, né? A gente põe agora ao juízo, porque é o órgão que vai receber, né, a nossa petição é o órgão, não é o juiz. E aí, tá lá o juiz de direito da terceira vara do registro público, ainda estou em primeiro grau de jurisdição, contestando, né? Então, vai para ele. Processo, 3 pontinhos, né? Não vou, aqui tem mais pontinhos, né? Eu não vou inventar dados. Aí eu vou colocar Maria Capitolina, que é a Capitu, vou colocar que ela é casada. Eu coloquei assim, né, já qualificada nos presentes autos. Como é contestação, eu não preciso ficar repetindo aqui. Na prática, a gente só repete quando tiver um nome errado, alguma coisa errada, e a gente repete pedindo conserto. E aí coloquei com fundamento no artigo 5º da Constituição e 335 do CPC. É uma técnica interessante, porque sempre a gente menciona a Constituição, e a Constituição, por hierarquia, vem sempre antes, né? Vem sempre antes. Deixa eu só ver se eu tô gravando. Tô gravando. Domingão, né? Eu com essa cara de sono aqui. Imagina sem gravar. Meu Deus. Então, eu vou oferecer a contestação contra o Quinzinho. Quinzinho de safadinho, né? Querendo lá o terreno que não é dele, né?
A gente geralmente abre a nossa contestação fazendo um breve relato dos fatos, aqui sempre em terceira pessoa, e no breve relato a gente diz o que aconteceu no processo até agora. Aí a gente diz que o Quinzinho entrou com uma ação pedindo ao usucapião do imóvel tal, de tantos metros quadrados, 2 hectares, ele afirma que possui como se fosse dono, biribi borobó, piriri pororó. E aí eu faço um breve relato aqui. Então, vou colocar assim, explicar, houve, o que houve, até o presente momento. Não precisa defender a cliente aqui. Só conta o que aconteceu, tá? Não é defender, é defender a cliente aqui. Eu só explico para o juiz, se o juiz tiver, quando ele lê, ele vai falar, olha, está contestando isso daqui. Preliminarmente, quando a gente entra lá no CPC, a gente vai verificar que antes de discutir o mérito, a gente discute as preliminares. O juiz acatando a preliminar, ele nem vai para o mérito. E qual que é uma preliminar que nós vamos analisar aqui? A inexistência e a nulidade de citação, né? Aí eu deixei aqui para vocês, né? Dizendo o que aconteceu, para vocês relembrarem, né? Ó, primeira, citou a sogra, a mãe da Capitu, e sogra do marido. Não citou a Capitu pessoalmente, precisa ser pessoalmente. Então, nulidade dessa citação. E depois não citou o marido da Capitu em ações que envolvem, né, imóveis de pessoas casadas, precisa citar os dois para poder o processo ir para frente. E aí que a gente vai pedir a nulidade dessa citação e diante disso, a anulação de todos os atos que foram realizados dali para frente, né? O CPC é uma sequência de atos que precisam ser fielmente cumpridos. Se não forem, eles vão ser anulados. Então, é isso que a gente vai pedir. Vai dizer, opa, não tem por que citar minha mãe. Eu estou aqui, por que não me citaram? E aí, pelo princípio da eventualidade, a gente vai no mérito. Nunca pode confiar, né, que o juiz vai acatar essa nulidade. Por mais verossímil que ela seja, verdadeira que ela seja, a gente tem que pensar, e se ele não acatar? Vamos para o mérito. No mérito, o que a gente vai discutir? Os requisitos da usucapião. Para que haja usucapião, eu preciso posse mansa e pacífica durante um período, o terreno não pode ser público, né, tem que ser privado, e eu preciso ter, né, o animus domini, vontade de ser dono. E aqui não tem como, porque se eu estou num comodato, um empréstimo, para fins agrícolas, olha, deixa você morar aqui, mas você trabalha para mim. Nesse caso, ele não está ali como dono, ele não está exercendo como se fosse dono. Então, a gente já tiraria, né, um dos requisitos da usucapião, justamente por falta do requisito do uso como dono. Ele pode ficar lá o tempo que for, ele não está exercendo como dono, ele está exercendo como um empréstimo ali. Mesma coisa do aluguel, se a pessoa está morando de aluguel, ela está exercendo domínio, mas por outra pessoa. Então, ela nunca vai estar lá porque ela quer o reconhecimento da usucapião, porque ela está ali como dona. Não, ou ela está exercendo o domínio como um empréstimo. Então, uma coisa não se mistura com a outra. Provando isso, não tem o requisito do ânimo de domínio ali. Aí a gente vai pedir no mérito para que não seja declarada usucapião, seja essa ação declarada improcedente. E pedido? Então, no pedido eu vou dizer que era nulidade da citação para que o processo volte a estacar zero e cite tanto ela novamente como o marido. Se o juiz assim não entender, que ele já declare improcedente a ação e condene
o autor nos honorários de advogado. Coloquei, então, só os tópicos aqui nesse esqueleto. Esse esqueleto tá cheio de carne, né? Para que vocês desenvolvam, então, a contestação de vocês. Peguem lá a petição que vocês fizeram e contestem ponto a ponto. Ou vocês também podem usar somente o que foi descrito aqui no nosso enunciado. Leiam o enunciado todo, façam a petição e vão lá logo, assim que vocês terminarem, e já manda no portal de vocês para que o tutor analise, lembrando, né, quanto mais cedo a gente colocar, melhor, para que o tutor analise e dê para vocês o feedback. Corrigiu, repostou. Maravilha? Deixa eu só, por último aqui, deixa eu só localizar o cronograma. Essa segunda petição, checklist de correção, cadê? Cronograma com feedback, achei. Vocês não vão ver, porque eu não coloquei aqui. Peraí, deixa eu abrir ele. Abre. Então, esse daqui, essa sessão 2, vocês postem ela até o dia 5/10, para vocês terem o feedback. Mas antes é mais válido ainda. Quanto antes vocês postarem, melhor. Aí vocês vão ter a oportunidade de corrigir. Maravilha? Para falar comigo, havendo alguma coisa que ficou sem explicar aqui, minha gente, é muito simples. Me achem ali no grupo, coloca lá em participantes do grupo, me achem ali, mande uma mensagem por escrito, que eu respondo vocês as dúvidas que vocês tiverem. Combinado, minha gente? Não manda áudio, não, que às vezes meu celular vai ficar lá no computador, lá na Anhanguera, eu não vou conseguir ouvir. Então, mandem por escrito e eu respondo vocês. Combinados? Então, de minha parte, eu deixo um beijão para todo mundo, ótimos estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.